Olá a todos e todas! Hoje iniciaremos a resolução das questões de língua portuguesa da prova que ocorreu em 2017 no processo seletivo simplificado da Diretoria de Ensino Estadual Centro-Oeste. Para você que está estudando para concursos públicos de nível médio, ou você que está se preparando para os próximos processos seletivos simplificados e o concurso de AUE, que o governo do estado de São Paulo anunciou que será aberto em breve, mas sem data definitiva para o lançamento, acompanhe esse vídeo para aprimorar os seus estudos. Já iniciamos aqui com um texto, ele está dividido aqui em duas partes. Pausa o vídeo para você ler. Aqui também pause o vídeo. As próximas perguntas serão a respeito desse texto. E para você praticar o seu português, assim que a pergunta aparecer na tela, pause o vídeo, responda, assim que você tiver sua resolução, retome o vídeo para ver qual que é o resultado. A partir da leitura do texto acima, pode-se dizer que o tema abordado é a primeira pergunta. A diretoria de ensino queria que o candidato respondesse a respeito do tema do texto. O texto fala sobre relações amorosas, relações afetivas, relações familiares ou atividades cotidianas. Conforme o assunto do texto transmitido, o gabarito é a letra C, relações familiares. Tem alguns trechos do texto que deixam isso bem explícito. Na verdade, bastante trechos. Alguns que deixam bem mais explícito são: foi numa festa de família, dessas de fim de ano, já que o bisavô estava morre e não morre. Decidiram tirar uma fotografia de toda a família reunida, talvez pela última vez. Havia uma certa resistência ao marido da Bitinha na família. A Bitinha, orgulhosa, insistia para que o marido reagisse. Não deixa eles te humilharem, Mário César, dizia sempre. O Dudu era o filho mais novo de Andradina, uma das noras, casada com Luiz Olavo. Havia a suspeita, nunca claramente anunciada, de que não fosse filho do Luiz Olavo. Essas frases deixam claro que o assunto do texto é sobre relações familiares. O primeiro trecho aqui retirado do texto é a notícia que o bisavô já não está bem de saúde. O segundo trecho retirado é aqueles conflitos familiares quando a família não aceita tão bem um novo agregado, seja por casamento de algum parente ou outro tipo de relacionamento. E o último trecho retirado é geralmente aquelas fofocas, aqueles boatos que acontecem também às vezes em família. No trecho "eu fico implícito", disse o velho, já com o olho no visor, a palavra em destaque pode ser substituída sem perda de significado por ele quer que você ache um sinônimo para esse implícito. Ele se encaixa com subtendido, explícito, destacado ou desencontrado. Analisando a situação, coloca-se como um sinônimo referente à palavra subtendido. Explícito não se encaixa, destacado também não, e desencontrado também não. Ainda com relação ao texto, na frase "a ideia foi sepultada em protestos", a palavra em destaque assume um sentido figurado, ou seja, fora do seu uso literal. Leia os fragmentos abaixo e assinale a alternativa em que ocorra um outro exemplo de linguagem figurada. A gente sabe que sepultar significa enterrar, né? Após um velório, algum falecido, ocorre o ato de sepultamento.
Não é aqui o caso. O verbo sepultar aqui, conjugado sepultada, dá a ideia o quê? De encerramento, de que nunca mais foi proposta, de finalização. Então, a pergunta aqui quer uma outra frase que também esteja em sentido figurado. Foi numa festa de família dessas de fim de ano. A alternativa A não tem nenhum sentido figurado. Você disse que essa câmera só faltava falar. Esse é o nosso gabarito. Você pode pegar uma câmera fotográfica dessas melhores que existem no mercado, mas ela pode fazer de tudo. Ainda não fala. Tinha que ser toda a família reunida em volta da bisa. Também não temos nenhuma palavra em sentido figurado. A bisa e o bisa sentados. Também não temos nenhum sentido figurado. Observe a imagem abaixo para responder à questão 4. Temos aqui uma tirinha. Lembrando que tirinhas exigem a interpretação de texto verbal e não verbal. Como nessa tirinha não temos informações verbais, então a interpretação só vai partir do que? Da comunicação não verbal. Temos aqui uma sequência, uma fila de eletrônicos e temos lá no princípio rádio, televisão, parte para o computador e o que está na frente de todos é um tablet. O gênero textual tirinha, caracteristicamente, é marcado pelo tom humorístico e às vezes político, muito comum aparecer em jornais de grande circulação. Pode vir acompanhado de linguagem verbal ou apenas desenho, tal como o exemplo acima. Com base na leitura da imagem acima, responda. A tirinha está fazendo uma comparação entre a evolução humana e... Em alguns lugares, principalmente livros de ciência, biologia, tem aquela fila, né, da evolução humana. O homem primata lá atrás da fila e o homem moderno na frente da fila. Essa tirinha aqui nada mais é que uma charge a respeito dessa imagem. E essa tirinha ela quer comunicar o que ao leitor? A evolução tecnológica, a evolução da televisão, a evolução dos sapatos, a diminuição do tamanho dos aparelhos de TV. A alternativa B podemos descartar, porque não temos apenas televisões. Temos rádio, computador, tablet. A evolução dos sapatos também podemos descartar, porque vemos aqui até a televisão descalça, o rádio descalço, então não é o assunto primordial da tirinha. A diminuição do tamanho dos aparelhos de TV também podemos descartar. Sendo assim, o nosso gabarito é a letra A, é a respeito da evolução tecnológica. Vemos aqui a evolução desde rádio, televisão, computador e tablet. É isso que a tirinha quer transmitir ao leitor. Leia o poema abaixo para responder as questões 5 e 6. É um poema de Oswald de Andrade, chamado O Capoeira. Quer apanhar, soldado? O quê? Quer apanhar? Pernas e cabeças na calçada. Esse poema foi escrito em 1925. Este é um exemplo do trabalho de Oswald de Andrade, que busca na língua falada as sonoridades que dão entonação e ritmo à sua poesia. Se transpusermos para a linguagem formal, o poema perderia completamente o ritmo e a beleza da musicalidade que a língua coloquial apresenta. Contudo, em determinados contextos, o uso da linguagem formal é imprescindível. Tendo isso em vista, assinale a alternativa correta. Vimos que Oswald de Andrade utilizou em seu poema a linguagem coloquial, que é a linguagem informal, a linguagem que utilizamos no dia a dia, com pessoas próximas, amigos, em locais informais. E a pergunta ela quer que você
Localize a alternativa que esteja transpassada a frase do texto, a frase do poema, de forma formal, dentro das regras da língua portuguesa. A letra A, descartamos, porque o apanhar, o correto seria escrevê-lo no infinitivo. E aqui faltaria o R e tirar esse acento agudo, da mesma coisa também tirar esse acento agudo do quer. O B, soldado, está escrito errado. A C, soldado, está escrito errado. Nosso gabarito aqui é a letra D, quer apanhar soldado. Essa é a forma formal de escrever a frase. No poema, qual a única palavra que está acentuada de acordo com a norma culta da língua? O Oswald de Andrade ele brincou com a linguagem informal da língua portuguesa, porém, temos algumas palavras que elas estão escritas de acordo com a norma padrão, com a norma culta da língua portuguesa. E a pergunta quer saber qual dessas é que está dentro dos padrões. Alternativa A, quer, a gente elimina porque, na verdade, ela significa a palavra quer, o verbo quer, o verbo querer. B, também eliminamos, que também é o verbo apanhar, não apanhar. Alternativa C, que é o nosso gabarito. Tá? Esse que aqui, ele é um pronome interrogativo, ele pode ser utilizado de forma isolada, no meio ou no final de uma frase. Por exemplo, aconteceu o que aqui? Ou então alguém fala, isso daí acontece muito, alguém fala um absurdo para você e você fala, quê? Então, essa é o nosso gabarito. A alternativa D, ela nada mais é que as palavras alternativa A e alternativa B que já eliminamos. A pergunta 7, ela faz referência ao texto aqui de Manuel de Barros, mas você consegue respondê-la sem precisar ler o texto. Se você quiser ler o texto do Manuel de Barros, é só pausar o vídeo e ler o texto. Ele é bem interessante, eu até recomendo a leitura dele. Segundo o eu lírico, primeiramente foram feitas as coisas sem nomes, só depois vieram a harpa e a fêmea de pé, insetos errados. As palavras que dão nomes às coisas, morfologicamente, são chamadas de... A pergunta quer que o candidato responda como é que se chama a classe de palavras que nomeiam as coisas dentro das regras da língua portuguesa. Nosso gabarito aqui é a alternativa A. Essas palavras são substantivos que dão nome às coisas. Por exemplo, porta, casa, carro, menino, menina, fruta. Os adjetivos, eles qualificam as palavras. Os advérbios, ele tem a... Qual é a função do advérbio? É auxiliar o entendimento, a compreensão da ação ou característica. E os verbos são as ações. Ações feitas, ações recebidas ou ações da natureza. Por enquanto, ficamos por aqui. No próximo vídeo, continuamos as resoluções. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.